Como é bom buscarmos a Deus. Eu quero estar lendo com vocês em Hebreus capítulo 12. E desde quando a pastora me fez o convite, fui colocando diante de Deus o que Deus tinha e tem para nós nesta noite. E como é que você tem a certeza de que o que Deus colocou no seu coração está de acordo com a vontade dele para a sua igreja? É quando todas as coisas no culto elas vão cooperando. Palavras que estão no texto, elas começam a vir automaticamente. Então você sabe que você está na direção certa, que aquilo que Deus colocou no seu coração é algo de Deus para a necessidade da sua igreja. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia. Meu irmão, como nós temos a proposta de buscarmos a Deus, nos colocamos cada dia mais em nossas vidas metas para que elas sejam alcançadas. Não apenas as metas materiais ou das nossas necessidades, mas principalmente eu acho que, não sei você, mas eu acredito que a maioria dos cristãos, todos os dias de suas vidas, ele faz uma autoanálise, uma autoavaliação da sua própria vida. Ele consegue, ou ele procura olhar para dentro de si mesmo e se perguntar o que ele está oferecendo, ou o que ele é, ou do que é aquilo que ele está desfrutando da fé, ou o que ele tem feito pela fé. Se ele não faz esse autoanálise, ele tem que começar a fazer isso, procurar na sua própria vida e fazer a pergunta: o que eu estou fazendo aqui neste mundo como um representante de Cristo Jesus? O pastor falou uma frase logo no início do culto: você está aqui hoje para oferecer algo que você ainda não fez. Oferecer algo que você ainda não fez. Você pode fazer muito mais, mas não fez, e você sabe que pode chegar lá. Você pode dar o seu melhor louvor, ainda não deu, mas pode chegar lá. Você pode dar a sua melhor contribuição, ainda não deu, mas tem como chegar lá. Você pode abrir a sua boca com a sua melhor oração, ainda não a fez, mas você tem condições de chegar e fazer isso. Então nós somos desafiados neste texto a fazermos uma reflexão da nossa vida cristã. Esses dias eu ouvi uma pessoa elogiando outra, e isso me chamou muito a atenção. Aquela pessoa chegou para outra e disse: olha, você tem se cercado só de gente boa. E eu fiquei olhando aquilo e falei: gente, que palavra bonita. Um crente olhando para outro crente
e falando para ele: você tem que se cercar só de gente boa. E aquela pessoa foi contando para outra quem são as pessoas que estão acompanhando na sua carreira, no seu dia a dia. E foi dizendo: olha, graças a Deus, pela infinita misericórdia, Deus tem colocado diante de mim gente séria, gente de Deus, gente que tem compromisso com Deus. A pessoa que está de fora está enxergando naquela pessoa uma diferença, porque ela tem andado com gente correta, com gente de Deus. O escritor aos Hebreus nos lança um grande desafio, que é o desafio de vivermos uma vida cristã completa. E para isso ele vai nos colocar uma meta. Dentro desse desafio de vivermos uma vida cristã correta, ele vai nos chamar para que nós façamos um exercício, assim como um exercício físico puxado de grande impacto. Ele vai nos chamar para que nós exercitemos de uma forma pesada, de uma forma árdua, de que exija muito de nós para a vida cristã. Ele usa aqui no verso de número 1 a palavra corramos. Corramos para algo que está proposto e não imposto. O convite ao qual o escritor aos Hebreus está nos fazendo enxergar é que Deus tem uma proposta maravilhosa de vida para que nós avivamos em abundância uma vida cristã verdadeiramente de um crente autêntico, não de uma pessoa que se diz ser um cristão, mas um cristão autêntico. E ele usa o verbo correr. Ele chama você para um exercício, só que não é um exercício qualquer, é um exercício de alto impacto. É você sair da sua vida de parado, de você sair da sua vida ali, muitas das vezes estacionada na fé, e de o imediato se jogar e se lançar num pelotão de gente de alto nível que está passando, correndo. Ele diz: olha, entre aí nesse pelotão, vai encarando, comece os seus exercícios por aí. É você olhar para você mesmo e ver: olha, eu não estou preparado, talvez eu não tenha a roupa ideal, o tênis ideal para a corrida, não tenho o preparo físico ideal para isso, mas o convite, ele é esse: venha para uma corrida, venha para um esporte, venha para uma meta na qual vai exigir muito de você. Vai exigir muito. Você vai sentir os seus músculos tremerem, você vai sentir o peso do despreparo, mas você tem que entrar nessa meta. Você não pode ficar de fora dessa. Então, a primeira coisa é exatamente isso: saber que o convite que nos é feito para vivermos uma vida cristã plena, ele não é imposto, ele é colocado para você como uma proposta. É pegar ou largar, porque não existe cristão. Às vezes nós vemos as pessoas usando esse termo cristão meia boca. Cristão meia boca nunca conheceu verdadeiramente ou experimentou o que é a vida cristã. Ou você é um cristão ou você não é um cristão. Então o teste para que você realmente veja e possa fazer uma autoanálise de você é: entre neste pelotão aqui, vá correndo, pegue esse barco andando, pegue essas pessoas preparadas e corra junto com elas, sabendo que você não é obrigado a fazer isso, não está sendo imposto nada, está lhes fazendo apenas uma proposta.
e cabe a você aceitar ou não esta proposta. Por isso que na nossa vida de cristãos, nós temos que ter o nosso exercício espiritual todos os dias, para que não fiquemos capenga, para que não fiquemos por último, para que não nos sentimos desqualificados. A vida cristã é um exercício espiritual em que você tem que estar vivendo dia a dia. Você tem que ter isso como meta para você. Eu quero ser um cristão de verdade. Aleluia a Deus. Quando Ele nos chama para isso, nos chama para este exercício, para que tenhamos hábitos sadios, para que tenhamos vida que possa justificar o nome pelo qual está estampado em nosso peito, que é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele nos traz algumas motivações. É como dizer a você: olha, você vai entrar nesse pelotão, você vai correr com gente de alto nível, mas uma coisa é certa: durante este percurso, assim como os atletas, eles vão passando e tomando água para que eles não fiquem desgastados, há motivações aqui que te levam a se fortalecer cada dia mais, para que você se mantenha no pelotão de elite. Uma das motivações que ele nos traz é no verso 1, que está escrito o seguinte: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O capítulo 11 aos Hebreus nos faz um relato dos heróis da fé. Então, a proposta de Deus para a sua vida não é que você seja um crente raso, não é que você componha alguém que está no segundo plano, no terceiro plano. Se fosse nos campeonatos por aí, você olha, isso aí é da série B, é da série C, é aqueles esquecidos. Não! A proposta de Deus é que você esteja entre os melhores. Aleluia a Deus. Deus vai enxergando você como os melhores. E a motivação que Ele te dá é exatamente essa: nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Você olha os heróis da fé e você vai vendo os feitos desses grandes homens. Você vê Enoque, você vê Abel, você vê Noé, você vê Moisés, você vê Abraão, você vê a Davi, você vê juízes de Israel, você vê profetas, você vê pessoas que às vezes não figuraram seus nomes aqui, mas eles são os heróis da fé, são aquelas nuvens de testemunha, elas são as pessoas que nos trazem motivação. Nós olhamos aqui para as Escrituras e sabemos que pessoas passaram por perrengues, que pessoas suportaram muitos desafios, mas elas são testemunhas, são motivações para as nossas vidas, para o pelotão no qual nós estamos também preparados e que nós somos inseridos a estarmos neles. Aleluia. Não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Nós temos a vida de Paulo, nós temos Pedro, nós temos Apolo, nós temos Priscila, nós temos tantos homens e tantas mulheres de Deus que são referência para as nossas vidas. São gente que estão nesse pelotão, o pelotão ao qual você é convidado a participar da vida cristã. Por isso que o cristão, quando ele se olha no espelho, olha, faz uma reflexão da sua vida, ele tem que estar sempre buscando o que há de melhor, sempre buscando estar lá no topo. Sua vida cristã não pode ser uma vida meia boca, mas tem que ser uma vida plena com Deus. Aleluia. É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim. Nós somos convidados a isso. E é interessante que quando esse convite vem, ele também já vem trazendo para as nossas vidas que nós somos capazes de viver esta vida
cristã. Convite, olha, não faz uma peneira para saber quem é bom ou quem não é. Não, o verbo correr aqui, ele engloba a todos. Venham todos vocês. Nós vemos nessa linha de pessoas que são os exemplos da fé para as nossas vidas. Nós vemos os mártires do passado, gente que deu a sua vida em favor do Evangelho. Nós vemos a formação das igrejas. Quanto essas pessoas sofreram para que nós tivéssemos essa liberdade que estamos tendo hoje à noite de proclamarmos o Evangelho, de vivermos, de sermos abençoados por Deus. Nós vemos os reformadores, pessoas que lutaram contra tudo e contra todos para que este Evangelho chegasse até nós. Nós vemos os pais da igreja, pessoas que se dedicaram a levar uma vida de humildade, uma vida em prol do Evangelho, para que eu e você pudéssemos desfrutar o que Deus tem preparado para nós. Nós vemos na atualidade grandes homens e grandes mulheres de Deus, que são exemplos para as nossas vidas de vida cristã, são testemunhas, fazem parte da nuvem de testemunhas, gente qualificada que responde pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é que você, meu irmão, é convidado a fazer parte desta turma, desta nuvem, deste time campeão, para viver uma vida plena diante de Deus. Essa semana morreu um irmão muito querido ali na Igreja Batista Central. E não há uma pessoa que não olhasse para a vida daquele homem e visse nele marcas de Cristo Jesus. Era quase impossível uma pessoa não se emocionar ao lembrar de quem é aquele homem. O cemitério ficou pequeno de tanta gente que foi ali levar uma palavra de conforto, e não havia um que falasse qualquer coisa contra a vida daquele homem. Homem de Deus, bom pai, bom marido, bom avô, bom crente, homem de Deus. Aqueles que a Bíblia fala assim, pelos dos quais o mundo não era digno de receber. E você olha ali e fala, que exemplo maravilhoso. Ninguém ali tem dúvida de onde esse homem vai passar a sua eternidade. Todos ali tinham uma certeza, está nos braços do Pai. Por isso, meu irmão, que você tem que fazer uma avaliação da sua vida. O que você quer viver neste mundo, neste chamado, neste propósito para você? O que Deus tem te incomodado? O que Deus tem procurado de você? O que você pode dar a mais para Deus? Que sacrifício, que estilo de vida? Como você pode demonstrar que Cristo realmente reina e vive na sua vida? Não ter do que se envergonhar em nada. Ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Às vezes as pessoas acham que para ser um cristão verdadeiro, você tem que ser um estereótipo. Andar com uma Bíblia debaixo do braço o qualifica como um cristão. Ter umas certas vestimentas já diz que aquele dali é cristão e não tem nem dúvida. Mas nós demonstramos uma vida cristã através dos nossos atos e hábitos do dia a dia. Quando abrimos a boca, que tipo de cristão nós somos? Nos nossos negócios, tudo que engloba a nossa vida, os ambientes pelos quais nós andamos e passando, que tipo de cristão nós temos demonstrado ser? Uma outra coisa que é uma motivação para as nossas vidas, a fim de andarmos cada vez mais próximos e nos aproximarmos de Deus. Aqui no verso
de número 1. Ele ainda diz assim: olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Senhor da glória. O irmão hoje usou essa palavra aqui, embaraço. Às vezes na vida de muitos cristãos, a sua corrida e a sua vida só não é mais bela, porque há os embaraços na vida dele. Quando você vai buscar no original essa palavra embaraço, há uma metáfora aqui falando a respeito dos corredores, dos atletas profissionais, que para aquela época já disputavam algumas, como se fossem as nossas Olimpíadas de hoje. E esses atletas, eles precisavam estar muito bem preparados para isso. Havia festas para comemoração aqui do atletismo, e o que eles precisavam fazer era perder peso. O embaraço aqui é: tire toda a carga de cima da sua vida. Aleluia. Você tem uma caminhada cristã, tem uma corrida cristã, é de alto nível, mas muitas das vezes, há alguns embaraços que acabam pesando sobre nós. Nós até temos a vontade de prosseguir, tem até a vontade de ir, tem o desejo de alcançar, tem aquela gana, quer fazer, mas infelizmente os embaraços, eles estão nas costas da pessoa. Ela tenta andar, mas o embaraço vai tirando dela o prazer de muitas das vezes continuar a caminhada cristã. O embaraço, ele é um obstáculo tão grande na vida da pessoa, que muitas das vezes ela tem vergonha de se encarar e de se afirmar como cristão, porque ela sabe que na vida dela há uns sobrepesos notáveis. Assim como a pessoa está acima do peso, é notório, ela consegue perceber que ela não está da forma adequada que deveria estar, por altura. Ela já começa a ver que a roupa está apertando, alguma coisa está errada. Ela já começa a ter medo da balança. Se a pessoa lança uma palavra carinhosa para ela, arrumou uma briga. Lá em casa eu costumo provocar a minha esposa. Não façam isso na casa de vocês, viu? Eu chego para Débora e falo para ela assim: meu amor, você é a minha fofinha. Pronto, arruma uma briga. Já começa: não, é com carinho. Uma mulher não gosta de ouvir isso. Não, mas nem passou pela minha cabeça esse tipo. Aí já falei a besteira, já era. Não quer saber desse tipo de coisa. Às vezes eu estou na rua e levo um prato gostoso para ela. Quem mandou você trazer isso? Mas amor, eu trouxe aqui com o maior carinho para você. Você está querendo me ver gordinha, porque eu vou comer mesmo. Olha. Ai, irmão, é cada coisa. São os embaraços, os sobrepesos da nossa vida. Não dá tempo aí de você se reconciliar com a sua esposa aí, você tem isso. Mas é os embaraços, não dá mais, né, irmã? Misericórdia. São os embaraços que atrapalham a nossa caminhada cristã, aqueles verdadeiros empecilhos da nossa vida. Nós até temos a disposição, nós até temos a vontade, nós até queremos nos matricular nessa academia para dizer assim: olha, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano eu vou botar para quebrar, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou ficar esbelto. Mas daqui a pouco o embaraço vai lá e tira toda a nossa motivação. Então, entre alguns embaraços das nossas vidas que ofuscam a vida cristã bonita que Deus tem para nós,
estão as amizades que não são amizades sadias. Há cristãos que estão em verdadeiros laços e embaraços por causa das suas amizades. Há um ditado que diz: olha, diga-me com quem tu andas e eu vou dizer quem tu és. Às vezes é embaraço em nossas vidas certas amizades, porque eles ofuscam o evangelho que existe em nós. São pessoas descomprometidas, são gente que não está nem aí, mas são gente que faz parte do nosso círculo de amizade, e essas amizades estão se tornando verdadeiros embaraços para as nossas vidas. Não nos levam a nada, não acrescenta nada em nós. Não são poucas as vezes que eu tenho estado em alguns lugares que há uma algazarra, uma situação desagradável, e daqui a pouco, para minha surpresa, eu descubro que ali no meio há um cristão, quando não, ele é o que faz mais as coisas erradas. E você fala: meu Deus, olha o embaraço na vida desta pessoa. Um outro embaraço são os relacionamentos errados. As pessoas estão se relacionando com pessoas erradas. É difícil muitas das vezes para nós que somos pastores, quando a pessoa vem buscar: pastor, olha, eu preciso aqui de um conselho. Normalmente ela vem com a opinião formada dela, e ela não quer em momento algum que você fale aquilo que ela não quer ouvir. Quando você fala aquilo que ela não quer ouvir, imediatamente você já não é mais o pastor que ela esperava. Ela quer que você passe a mão na cabeça dela. E relacionamentos errados tem sido talvez um dos maiores problemas acontecendo na vida de cristãos. A pessoa não sabe fazer a distinção de que aquele relacionamento vai levá-la para o buraco. A gente ouve cada coisa em que você fala para a pessoa: mas isso estava na cara que ia dar errado, só você não percebeu isso. São seus relacionamentos errados, apaixonando-se por situações e por pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã, às vezes servindo de mau exemplo para alguém que quer mesmo abraçar a fé. Atendi um rapaz uma vez e ele falou para mim: pastor, eu preciso que o senhor me ajude. O que eu posso te ajudar, meu irmão? Pastor, eu comecei a namorar uma moça aqui dessa igreja, eu não sou crente. Comecei a namorar a moça dessa igreja, o primeiro lugar que ela me trouxe foi aqui na igreja. E chegou aqui, eu senti uma alegria, uma coisa diferente, uma coisa gostosa. E eu agora quero vir para cá, mas a moça não quer mais ir para a igreja, não. Os convites dela para a minha vida são outros. Mas eu quero ficar aqui, pastor, me ajuda a se livrar da irmã da igreja. Misericórdia. São os relacionamentos errados servindo de embaraços da nossa vida. Um outro embaraço da nossa vida são os gostos musicais e os programas de TV. Há pessoas que, como cristãos, dá até vergonha de entrar no carro dele e ver as músicas que ele está ouvindo. Dá vergonha quando ele abre o celular dele, o WhatsApp dele. Outro dia eu tive que ser duro com um cristão no meio de todo mundo. O camarada me abre um WhatsApp para mostrar umas coisas lá que eu falei: meu Deus do céu, como que isso passa pelo celular de um cristão? Se ele recebesse por engano é uma coisa, mas a pessoa mandou para ele porque sabe que ele adora aquele tipo de coisa. São os embaraços da vida cristã, coisa que vai tirando a essência, que vai tirando o brilho do cristão. A falta de organização, a falta de prioridades, a imitação do mundo, os atrasos, a falta de comprometimento. Há cristãos hoje que a palavra dele não vale mais nada. Há cristãos que não têm compromisso com nada.
Há cristãos que você não pode se comprometer ou ter o compromisso, ou contar com ele, porque a vida dele é uma vida de desorganização, de falta de compromisso, falta de prioridades. Mas esse é o cristão que está buscando, está no meio daqueles que estão correndo. Infelizmente, os embaraços o estão deixando para trás. Então, volto a repetir, meu irmão, como você tem encarado a proposta para a sua vida de um cristão autêntico, de viver uma vida bonita diante de Deus e diante da sociedade? Ainda uma outra motivação para nós. Essa motivação é o fato em que ele diz o seguinte: olha, deixemos todo o embaraço e também o pecado que tão de perto nos rodeia. Se o embaraço é um problema para a vida cristã, uma vida de pecado é um embaraço e tanto. Essa sim é um problema sério na vida de qualquer cristão. E quando ele diz aqui o pecado que tão de perto nos rodeia ou nos assedia, está nos mostrando que entre a vida de santidade e de pecado é quase uma faixa invisível. Ora você tende para a santidade, mas ora você é tendencioso ao pecado. Você tem que saber onde você está pisando verdadeiramente. Você tem que identificar na sua vida que lado você vai tomar posição. Se você está tomando posição do lado da santidade, ou você está tendenciosamente partindo para o pecado. E ele diz que o pecado, ele nos rodeia de perto. Todos os dias de nossas vidas, a nossa natureza pecaminosa, ela está aqui dentro de nós. De uma outra forma, nós temos as tentações do dia a dia que tentam nos desviar. Temos os pecados tentando, hora ou outra, nos afrontar. Mas o autor, ele nos chama para que nós façamos uma reflexão na nossa vida para aquele pecado, que é chamado de pecado de estimação. É um pecado que já faz parte da vida da pessoa. É um pecado que aparentemente ninguém percebe, ninguém vê, mas aquele pecado, ele está entrelaçado na vida da pessoa, trazendo vergonha para a vida dela. Ela não consegue, muitas das vezes, chegar diante de Deus e buscar e usufruir tudo que Deus tem para a vida dela, porque há um pecado, aquele pecado. Qual que é o seu mesmo, irmão? Não conta não, pelo amor de Deus. É aquele pecado que só nós sabemos. Eu vou dar uma lista aqui mais ou menos do que nós ouvimos nos aconselhamentos, que muito tem trazido peso para a vida dos membros de igreja. Um deles é a questão do vício, cigarros e bebidas. Há cristãos com longa caminhada na fé, anos de fé, mas ele não consegue se livrar do cigarro e da bebida. Vira e mexe, ele está dando um traguinho por aí. Vira e mexe, ele tem a garrafinha dele secreta lá, vai tomar dele. Nos gabinetes pastorais, meus irmãos, é o que mais nós ouvimos. São pessoas que entraram no pelotão. Eles querem até levar uma vida com Deus, mas infelizmente eles estão presos a um pecado, aquele pecado que vem tirando a alegria e a motivação dele de servir a Deus. Uma outra é uma vida de pornografia. Tem sido assustador o número de cristãos que nos procuram e que são reféns da pornografia.
Gente que às vezes você olha no seio da igreja, você jamais vai acreditar que aquela pessoa tem essa deficiência. É um manco na fé por causa disso. Começa com uma brincadeirinha de nada, de abrir uma página bobinha na internet, e daqui a pouco isso se torna um estilo de vida. Não faz muito tempo, junto com um outro pastor, atendemos a um rapaz crente e está em desespero porque está vivendo um assédio, uma vida de pornografia, abrindo páginas da internet, ficando até altas horas da madrugada se alimentando de pornografia. Vida cristã, o pecado tomando conta da vida desta pessoa. Não são poucas as pessoas que não conseguem chegar ou tem muita dificuldade por causa da mentira. Tem gente que tem a mentira como um estilo de vida. Ela já é uma pessoa que ninguém acredita nela. Perdeu a confiança de todo mundo por causa da mentira. Há casais se separando por causa de mentiras. Marido mente, a mulher mente. E é uma coisa terrível você ver cristãos que têm tudo para poder viver uma vida bacana diante de Deus, mas estão sendo engolidos pelo pecado. Cristãos enganando outras pessoas, roubando. Meu Deus, você fica de boca aberta em ver que pessoas estão, cristãos, lesando outras pessoas, roubando mesmo pessoas, são escravos disso. É aquele pecado. Aparentemente você não vê nada. Traição. Gente, é alarmante nos últimos tempos a questão da infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal, traição no meio das pessoas. Quando descobre-se, a casa cai. É um problema seríssimo para poder acontecer. Há 2 anos atrás eu estava na igreja, quase saindo para o almoço, e de repente veio uma irmã desesperada, chorando, porque queria falar comigo. E eu acabei atendendo, e ela começou a chorar e disse: pastor, eu traí o meu marido. Líder de ministério, e falou: o senhor não sabe da pior, é que o irmão dele colocou um detetive atrás de mim, filmou, fotografou. Meu marido está na hora do almoço agora. Quando ele voltar do almoço, há um dossiê em cima da mesa dele, provando toda a minha traição. E toda a minha família está recebendo, a minha família e a família do meu esposo estão recebendo esse dossiê. Eu não sei qual será a reação dele. Irmão, ligue para ele e avise do que tem lá na mesa dele. Não vai ser fácil, mas é a melhor coisa a se fazer nesta hora. Imediatamente eu fui ao encontro daquele homem. Encontrei uma pessoa que arrebentada. Pastor, eu não acredito que esse tipo de coisa veio acontecer comigo. E depois você começa a ver que isso é uma coisa enorme acontecendo. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai nos dando algumas motivações das quais nós temos que nos livrar, arrancar de nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida bonita diante de Deus. Meu irmão, você precisa ter consciência de que você é um representante de Cristo na terra. Você precisa ter consciência do que é o Evangelho na sua vida. Evangelho não é apenas você congregar ou fazer parte de um círculo.
Você precisa representar a Jesus Cristo na sociedade, por onde quer que você ande, com vida. Você tem que ter vida diante de Deus. Você precisa tirar embaraços e pecados da sua vida. Ter a consciência de que você é um cristão. E você precisa fazer parte da elite dos cristãos e não andar por baixo. Por isso que ele vai dizer o seguinte: olha, vocês deixem todo embaraço. E quando ele diz que deixemos todo embaraço, é porque existe a possibilidade de que isso aconteça, não é impossível. E ele vai nos dar agora onde é que nós encontramos forças para que deixemos embaraços e pecados. Ele diz: olha, vocês deixem todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corram com paciência a carreira que nos está proposta. E agora vem a solução: olhando para Jesus. Não é apenas nós sabemos que temos essas deficiências, não é apenas sabermos que esse câncer está corrompendo, corroendo a imagem que deveria ser revelada na nossa vida, que é Jesus Cristo, mas é saber que há cura para isso, que há em alguém que nós podemos olhar para Ele, ir nele e chegar lá e resolver as situações da nossa vida que estragam a imagem que foi projetada em nós. Corremos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele chama e diz que Jesus é o autor da fé, porque quando nós olhamos para Jesus, há uma certeza de que podemos confiar e acreditar nele, porque ele transforma vidas. É você saber: eu posso sim olhar para Jesus, porque talvez se eu for olhar para a nuvem de testemunhas que estão me cercando, eu vou encontrar neles pecados e embaraços que estão atrapalhando suas vidas de fé, ou atrapalharam sua caminhada de fé. Mas quando eu olho para Jesus, eu sei que Jesus é o autor da fé. É nele que eu posso depositar a minha fé e chegar na proposta que Deus tem para a minha vida. Ele é o consumador da fé, porque ele não só apenas foi o autor da fé, mas ele também mostrou para mim que é possível enfrentarmos todas as adversidades deste mundo, porque ele, como consumador da fé, ele recebeu o galardão de Deus que estava proposto para a sua vida. Deus tem uma vida maravilhosa para que você venha desfrutar. Não abra mão disso, meu irmão. Deus tem uma vida gloriosa para você, em que você possa desfrutar dessa vida. Não abra mão disso. Talvez você está nesse pelotão e está olhando para você mesmo dizendo: olha, eu estou aqui, mas eu sinto que às vezes os embaraços estão me arrastando para trás. Eu sinto que o pecado está tentando tirar a alegria que já foi projetada um dia no meu coração de servir a Deus. Por isso ele diz: olha, você fixe os olhos em Jesus Cristo. E quando nós fixamos os olhos em Jesus, uma coisa é certa: sempre haverá um caminho e uma porta de escape para nós. Fixe os olhos em Jesus Cristo. Se você tem uma meta de vida, vá em Jesus Cristo e estabeleça nele essa meta e vá alcançar, porque ele é poderoso para te dar esta vitória. Não se conforme em viver uma vida cristã de qualquer jeito. Não se conforme em ser um cristão qualquer, mas leve para a sua vida nessa noite o compromisso de ser um cristão de verdade. Talvez nasça aqui nessa noite homens e mulheres que farão a diferença neste mundo. E você deve dizer o seguinte: eu aceito esse desafio.
Irmão, não tem coisa melhor do que você viver uma vida íntegra e limpa diante de Deus. Glória a Deus. Eu sempre digo para os meus filhos: não mintam. Não admito que vocês mintam para nós. Não mintam. É melhor você sofrer pela verdade do que você ser confrontado com a mentira. Uma vez mandaram uma cartinha do nosso filho lá em casa, e quando nós abrimos, primeira coisa que eu ensino, eu esqueci o que eu tinha ensinado para o meu filho. Eu já comecei a confrontá-lo. Ó, tem essa cartinha aqui que sumiu, não sei o que, do amiguinho lá. Onde está? Vai dando conta logo. Vai mostrando. Pai, eu não peguei. Pai, eu não peguei. Rapaz, pai, eu não peguei. Pai, eu não peguei. O menino começou a entrar, eu pressionando. O menino começou a chorar e de repente ele soltou uma e falou assim: pai, você sempre diz que nós devemos falar a verdade. Eu estou dizendo a verdade e você não está acreditando na minha verdade. Me desmontou, pedi perdão, falei: meu filho, me perdoa. Eu deveria ter lembrado disso, porque onde há a verdade, a mentira não passa nem sequer na sombra. Meu irmão, leve um estilo de vida maravilhoso para você. Vá desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Procure corrigir coisas na sua vida que estão te atrapalhando, que estão te induzindo ao pecado, que estão tirando a sua motivação e a sua força de querer continuar uma vida bela. Deus tem uma proposta maravilhosa através da sua vida. Deus quer que pessoas vejam o valor que há em servi-lo, porque você é um cristão verdadeiro, puro e santo. Procure viver esta vida, uma vida bonita diante de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Você pode olhar para Jesus. Eu acho muito interessante quando nós somos convocados a isso. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Em qualquer circunstância da sua vida, olhe para Jesus. Meu irmão, não deixe nunca de desenvolver uma relação pessoal com Deus. Deus te chama para isso. Vem desfrutar. É claro que se houvesse qualquer outra pessoa lá no lugar de Jesus, sabendo pelo que você está passando, ela com certeza te reprovaria. Diria para você: olha, você não é habilitado para isso. É bem capaz que, dependendo o surto, a motivação dela, ela ia pegar você e ia te expor para todo mundo. Não deixe essa pessoa correr no nosso meio, não. Ele é um pecador. Não deixe essa pessoa andar com a gente, não. Ele é um atraso de vida, ele tem embaraços. É por isso que nós somos chamados a focar em Jesus Cristo. Porque no meio daquela multidão, capengo ou não, Ele está sempre de olhos fixos em nós, nos chamando e nos convocando e nos abraçando e nos trazendo para próximo dele, para poder nos ajudar a termos uma vida melhor diante de Deus. Se você tem uma meta para este ano, resto de ano, temos aí mais 9 meses ainda. Coloque como meta viver uma vida bonita diante de Deus. Eu vi o pastor orando aqui para que Deus mandasse filhos e filhas para este lugar. Meu irmão, você pode trazer muita gente para Jesus. Glória a Deus. E não precisa ser uma pessoa doutorada em teologia, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, como se dizem. Não. Um pregador uma vez disse que as pessoas, o não cristão não lê Bíblia para encontrar Jesus. O não cristão lê a Bíblia através da sua vida e da minha vida, e é lá que ele encontra Jesus. Nenhum não cristão que veio a Jesus não foi procurar abrir uma Bíblia e falou: deixa eu ver onde é que Jesus está
eu olhei para aquela determinada pessoa e vi nela algo de diferente, e da sua boca saiu coisa diferente para mim, e por isso é que eu me arrastei aos pés de Jesus. O foco das nossas vidas é vivermos uma vida diante de Deus. Tenha isso como meta para você, viver uma vida diante de Deus, e você vai ver almas chegando a você, você vai ver pessoas buscando você para uma palavra, você vai ser instrumento de Deus para poder povoar o céu e tirar a gente do inferno. Você é um escolhido de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, nessa madrugada de domingo nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que nunca tem faltado em nossos corações. Obrigado pela Tua ajuda, pelo Teu auxílio. Obrigado, ó Senhor, pelo Senhor ter nos resgatado do mundo das trevas, nos ajudar na caminhada cristã, nos levar a termos uma vida, Senhor, que possa aqui na terra Te honrar e Te representar. Obrigado, ó Deus, por sermos cristãos. Obrigado, ó Senhor, porque o Teu sangue nos alcançou, nos redimiu, nos livrou, nos tirou do mundo de pecado, dos vícios do pecado, e hoje nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, com vidas para poder Te exaltar, para poder Te adorar. Pai, em nome de Jesus nós queremos Te pedir que todo tipo de embaraço, que todo tipo de pecado que tem tentado nos afastar de Ti, sejam repreendidos em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a termos uma vida de santidade, uma vida na Tua presença. Muda o nosso olhar, o nosso linguajar, o nosso modo de agir, e faz o Senhor ter como estilo de vida, viver uma vida bonita diante do Senhor. Pai, nós queremos prosseguir, nós queremos, ó Senhor, avançar, nós queremos estar no pelotão de elite, daqueles que dão testemunho, Senhor, de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te damos glória por tudo que temos visto e ouvido aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Vou chegar em casa e falar o contrário, né? O amor eu trouxe livro para você. Glória a Deus, né, irmãos? Agradeço ao Senhor, agradeço a Deus pela vida do pastor Noé, pela sua família, também que o Senhor abençoe o ministério dele cada vez mais. O pastor foi forjado numa igreja de 3.000 membros, né, para aconselhar, para visitar. O pastor falou que quase toda semana tinha, inclusive, cultos fúnebres a celebrar, né? Porque uma igreja de 3.000 membros tem muitas coisas, né? As famílias, enfim. Isso, graças a Deus, porque forjou um crente verdadeiro, né, para trazer a palavra do Senhor para nós. Eu tinha certeza que viria uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu amo o que o Senhor faz na Pagiel, porque Ele sempre traz pessoas que trazem uma palavra de vida, né, de testemunho para nós, porque tem algumas palavras que às vezes são até boas para o momento, mas que nós não levamos para o dia seguinte. E essa palavra nós temos que levar todos os dias, ser um cristão verdadeiro, né? Glória a Deus, abençoe sua vida, pastor. Aquilo que você mais precisa, que o Senhor supra as necessidades, tanto sua quanto da sua família. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está cansado aí? Agora ninguém vai ver nos corinhos, não, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Não vou embora com algumas comidinhas aqui. Tem Coca-Cola, tem café. Amém? Levanta a sua mão. Vamos pedir para o Deus fazer essa última oração. Amém? Nosso presbítero e já encerrar o culto. Amém? Muito obrigado pela vida de todos. Bruno, Ingrid, Fricado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus! Sérgio, a gente estava conversando antes de. Ele estava falando de algumas situações e outras, de pessoas que às vezes saem da igreja e as amizades vão embora. Os irmãos estão em outra igreja, mas a amizade continua, como eu e o Sérgio já tivemos
estamos em comunhão junto em outra igreja também. Como a maioria dos meus ex-pastores, falta uma, né? Mas um dia a gente vai se entender direitinho. Glória a Deus, eu creio. Glória a Jesus. E eu tenho pastores grandes amigos, vocês conhecem o pastor Maciel, a pastora Elza, vocês não conhecem, mas era uma bênção na minha vida, enfim. Mantenho, né? As amizades, sabe por quê? O céu é um só.